Caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer aqui o resultado de mais um garimpo que eu fiz, certo? Isso também é uma dica para quem está começando, quem não tem dinheiro, quem não tem condições de comprar componentes. O cara pode estar aí conseguindo os componentes na sucata, no lixo. E primeiramente eu quero chamar a atenção para um transistor que eu consegui aqui, que eu estou com o dedo nele aqui. Ele é o D1554. D1554, ele é um NPN. Cara, o preço desse transistor no Mercado Livre tá R$25. Só para tu ter uma noção do preço dos componentes, tá? O cara que precisa de um componente desse, e ele não encontrar ele na sucata, o cara vai comprar. Ele vai lá e vai dar R$25 em um simples transistor NPN, porque ele tá precisando, né? O cara tá precisando, então ele vai comprar. E caras, eu tenho aqui um monte de componente que eu encontrei, que eu consegui. Tem ali uma placa ali de uma TV completa, tem transistores de vários tipos, NPN, acredito que deve ter PNP também, né? Tem vários tipos de transistores, capacitores, transformador Chopper com núcleo de ferrite, né? Que é bem caro também, flyback. Logo de cara aqui eu já tenho um transformador Chopper grandão, que dá para fazer um inversor de tensão muito bom, porque ele é grande, ele aguenta uma corrente boa, né? Capacitores, eu tenho um monte de capacitores aqui, ó. Fios, um monte de fio para reaproveitar. Aqui uma ponte retificadora, 2 capacitores grandes para retificar. Daqui desse tape de fita dá para a gente reaproveitar alguns componentes também, inclusive o motor para algum projeto, alguma coisa do tipo. Eu tenho aqui um daqueles toca-CD de carro, e esse toca-CD ele tem um amplificador dentro dele, tá? Ele tem um CI, uma peça mais ou menos desse tamanho, que é um amplificador de áudio. Dá pra gente retirar esse amplificador e usar, tá? Dá pra gente montar ele numa caixinha. Nessa própria caixa aqui do toca-CD, dá pra gente montar só o amplificador, colocar a entrada de áudio, a saída para as caixas de som, um potenciômetro para aumentar e diminuir o volume, enfim, muito top isso aqui também. Uma fonte chaveada aqui, ó, com vários componentes, né? Fios, ó, a quantidade de fios que eu consegui lá, né, na sucata. E um micro-ondas. Micro-ondas é a parte que eu acho mais top. Olha só o transformador. Esse transformador ele é de 2000 volts, né? Ele tá meio enferrujado, mas isso aí não impede ele de funcionar. 2000 volts esse transformador. Dá pra gente fazer máquina de solda com um transformador desse. Dá pra gente fazer cerca elétrica. Dá pra gente fazer várias experiências. Eu tenho experiências aqui no canal com esse transformador. Eu já tinha 2 transformadores desse, agora terei 3. Então aqui no micro-ondas tem vários componentes também. Tem aqui um diodo, mais para baixo aqui um diodo retificador de alta tensão. Um capacitor também de alta tensão. No futuro eu tenho aí um plano de criar um PEM, um pulso eletromagnético, usando esse transformador de 2000 volts, uma bobina compatível e o capacitor de 2000 volts. Vai ser um pulso eletromagnético gigante, certo? Tá, eu não vou entrar em detalhes para que serve o pulso eletromagnético, porque isso pode fazer com que o meu vídeo seja cortado do YouTube, né? Mas enfim, eu vou estar desmontando esse micro-ondas aqui, retirando os componentes dele aqui, desmontando esse toca-CD aqui também, pra gente dar pra ver todos os componentes juntos aqui, né? Beleza, caras, aqui eu já desmontei o micro-ondas, desmontei todo, né? Os componentes dele tá tudo aqui. Aqui o transformador dele, né? O transformador de 2000 volts, olha só, parrudo, né? Grandão transformador. Igual eu já falei, eu tenho vários projetos para esse tipo de transformador aqui. Aqui a ventoinha, né? O ventilador que resfria o micro-ondas por dentro, porque esse circuito aqui todo esquenta, né? Tudo aquece, o transformador aquece, os componentes aquecem. Esse ventiladorzinho aqui, ele resfria esse circuito. Aí eu tenho um plano para esse ventiladorzinho também. Capacitor, cara, o capacitor que guarda aí 2000 volts, 2000, 3000. Cara, esse capacitor no projeto que eu tô com ele é essencial, tá ligado? O motorzinho ali que gira o prato do micro-ondas, quando tu coloca lá dentro do micro-ondas, a comida fica girando, né? E é esse motorzinho aqui que gira aquele prato, tá? Esse motorzinho aqui é responsável pela aquela rotação. Eu tenho aqui os micro switches, né? Interruptores, né? Quando tu fecha a porta do micro-ondas, esse interruptor é acionado,
e aí é detectado que o aparelho tem que ligar. Isso aqui serve para avisar a hora que tu quer que o aparelho seja ligado, né? A lâmpada do micro-ondas, ela ainda tá boa, ela não tá queimada. Essa lâmpada ela ilumina dentro do micro-ondas, né? Filé. Aqui é a parte que controla o painel, sabe, onde você aperta os botões, você seleciona o tempo, a temperatura e coisa e tal. Pois é, essa plaquinha aqui, ela controla aquela parte lá. Tem até um transformadorzinho aqui, ó. Eu creio que esse transformador seja 12 volts, com uma corrente bem baixa, mas eu acho que ele é 12 volts. Dá para usar ele para algumas coisas também, tipo fazer um carregador de celular, alguma coisa do tipo. Essa peça aqui também, cara, que eu sempre esqueço o nome, eu não me lembro o nome dessa peça, tá? Ela é responsável por gerar as micro-ondas, né, dentro do forno micro-ondas, né, e aquecer o alimento. Ela atua junto com o transformador e o capacitor, certo? O capacitor está ligado ao transformador, o transformador gera uma alta tensão, o capacitor carrega, essa tensão supercarregada vai para essa peça aqui e ela gera as micro-ondas. Eu sempre esqueço o nome dessa peça. Ela veio aqui até com um sensor de temperatura aqui, ó. E é isso aqui, né? Então aqui todos os componentes do forno micro-ondas, tá tudo aqui, né? E aqui, caras, é o toca-CD, o toca-CD de carro, igual eu falei. Olha só a peça amplificadora, essa pecinha preta que eu tô com o dedo nela ali, ó, tá? É um amplificador, dá pra gente usar, dá pra gente montar nessa mesma caixinha aqui e usar apenas como um amplificador pra gente amplificar o áudio do computador, do notebook, do celular, né? Dá pra usar como amplificador. Só que tem que saber ligar, né? Tem essa questão ainda, né? O cara tem que descobrir o esquema aqui pra ligar o tamanho do dissipador de alumínio, né? Pra resfriar a peça aqui, o CI, né? Aqui a parte do CD, que aqui eu vou utilizar pouca coisa. Eu vou retirar daqui só esse motorzinho, né? E esse leitor, que dentro dele tem um laser, certo? Dentro desse leitor de mídia aqui tem um laser. Eu vou retirar o laser, esse motorzinho e esse outro motorzinho aqui. Mas é só, né? E aqui, caras, aqui são as placas que eu já tenho, fora aquelas que eu garimpei, né? Aqui são as que eu já tenho para retirar peça. Placa de televisão, tem placa de aparelho de som, 2 monitores aqui, que se eu não conseguir fazer funcionar nenhum deles, né, eu vou estar tirando peça deles também. Tem flyback aqui já separado, então tudo isso aqui já é para tirar peça também. Então, um alto-falante aqui do lado, filé ainda, mais 2 aqui, ó. Aqui é onde eu guardo meus transformadores. Olha só, eu já tenho 2 transformadores de micro-ondas, igual eu tinha comentado, né? E cara, tem transformador de todo tipo aqui, tem para todas as tensões. Vamos supor que seja para fazer amplificador de som, amplificador de áudio, né? Para fazer aparelho de som. Eu tenho transformador aqui para fazer uns 30 amplificador. Olha só a quantidade, isso tudo aqui é transformador, né? Boa parte aqui é transformador e fonte. Então tem bastante, eu já tenho bastante componente separado. E agora eu vou mostrar os componentes que eu tenho já tirado das placas de TV e de aparelho de som. Lá os transistores, os resistores, eu vou mostrar os que eu tenho separado na sacola. E aqui, cara, são os componentes que eu já tenho separado, que eu já tirei das placas. A quantidade de resistores, ó, resistores de vários tipos, né? Aqui tem os diodos de retificação, tem até ponte, né, de retificação. Já aqui nessa sacola são só os capacitores. Olha só a quantidade de capacitores, ó, capacitores eletrolíticos, capacitores de poliéster, tem capacitor cerâmico aqui também. Então vai desde picofarads até microfarads. São capacitores de várias capacitâncias e várias tensões, né? Eu tenho capacitores aqui de vários tipos, tudo tirado de sucata. E nessa sacola aqui são os transistores, né? É a parte que eu mais gosto. Transistores e também CIs, né? Circuito integrado de amplificação de áudio, igual esse aqui, né? Transistores de vários tipos. Olha o tamanho desse transistor, grandão, ele com certeza ele aguenta uma tensão bem alta. Transistores menores, né? Eu creio que aqui no meio também tem até reguladores de tensão, porque essas peças assim eu misturo, né, as que se parecem muito, porque transistor e regulador de tensão se parecem muito. Então nessa sacola aqui é CI, circuito integrado, e transistores, né? Agora, essa sacola aqui, caras, é dedicada mais à parte da radiofrequência. Eu tenho aqui, ó, capacitor variável, né, para sintonizar as rádios, né?
eu tenho potenciômetro, eu tenho aqui cristais de oscilação, cristais osciladores, né? Bobina que eu tenho várias bobinas aqui. Enfim, essa sacola aqui ela é dedicada mais à parte de radiofrequência, mas também tem bastante componente. E aqui, caras, são simplesmente os fios, né? Os fios que eu tenho armazenado já faz bem tempo. Olha só, a sacola tá praticamente cheia, né, de fios, né? Então, se eu precisar de um jumper em algum local, numa placa que tá rompido ali o circuito, eu tenho fio aqui para fazer jumper, né? Eu tenho fios para construir amplificador de áudio. Então, eu tenho fios aqui para todo tipo de coisa. Tem fios bom para soldar, igual esse aqui. Tem outros que já não é tão bom para soldar, igual esse. Né, esses dois aqui, eles não são muito bons para pegar solda, mas tem todo tipo de fio aqui. E é isso aí, caras. Para resumir, todas essas sacolas que vocês estão vendo aqui, cheias de componentes, é tudo componente de sucata. Eu não gastei dinheiro com isso, então é isso que eu queria mostrar no vídeo. Dá para a pessoa conseguir componentes, dá para a pessoa começar a trabalhar aí na eletrônica sem ter dinheiro, que é o meu caso, né? Eu gosto de eletrônica, mas eu não tenho grana o suficiente para tá comprando os componentes, então eu tô aí conquistando os componentes na sucata. Então aí tá aí, eu já mostrei todos os meus componentes e o meu garimpo, né? Foi esse aí o vídeo. Valeu!